Bem, amados, ele havia me passado que os irmãos estavam na lição 11, né? Prosseguindo em direção ao alvo, para que a gente pudesse tratar esse tema aqui nessa manhã. Paizinho, nós te damos graça nessa manhã, Senhor. Nós queremos nos apresentar diante de Ti como congregação nessa manhã, com o nosso coração quebrantado e contrito, Senhor, entendendo a nossa posição diante do Senhor, entendendo, Senhor, que a causa de nós não sermos consumidos são as Tuas muitas misericórdias, que elas se renovam a cada manhã. Senhor, muito obrigado por essa graça. Muito obrigado, Senhor, pelo amor, pela paciência e pelo zelo com que o Senhor cuida da nossa vida. Nós não temos palavras para Te agradecer, Senhor, da maneira maravilhosa como o Senhor tem limpado, tratado a nossa vida, Senhor, nos conduzido até aqui. Obrigado pelos momentos de susto também, de tribulação, de angústia, pelos momentos de alegria também, de regozijo. Senhor, nós realmente queremos nos apresentar a Ti com ações de graças, com o nosso coração muito grato ao Senhor, reconhecendo que a nossa vida pertence ao Senhor, reconhecendo que nós somos Teus e Tu és o nosso único Deus. Pedimos que o Senhor nos ajude nesse final de tempo, Senhor, com tanta perseguição, com tanto engano, com o grau de iniquidade da forma que está, com o amor se esfriando. Senhor, se o Senhor não nos guardar, o que será de nós? É só o Senhor que pode nos guardar de fato. Guardar a nossa consciência, guardar o nosso coração, nos ajudar a guardar o nosso coração em Ti. Senhor, porque nos vemos realmente em situações e circunstâncias bem difíceis, Pai. E só o Senhor, Pai, só a Tua graça realmente pode fazer com que cheguemos até o fim da nossa jornada cristã, da nossa caminhada, guardando a nossa fé e lutando com o combate. Que o Senhor possa nessa manhã nos socorrer, nos ajudar. Nós precisamos realmente de orientação, de direção. Precisamos de revestimento, de fortalecimento, Senhor. Precisamos que o Senhor realmente vá à frente, abrindo o caminho e nos direcionando cada passo da nossa vida, cada escolha, cada atitude nossa. Queremos, no fundo, de verdade, ter uma vida no Senhor, apesar do nosso coração, da maneira que nós somos muitas vezes, particularmente falando eu, mas assim, nós contamos com o Senhor, Pai, no final de tudo, para nos socorrer, nos ajudar e nos conduzir segundo o Teu propósito. Muito obrigado por essa manhã, Senhor. Muito obrigado por esse tempo de leitura, de reflexão. Nós pedimos a Tua ajuda, que o Teu Espírito Santo possa nos conduzir, possa realmente extrair essas palavras que estão aqui, falar ao nosso coração de uma forma bem convincente, através da vida dos irmãos também, de exemplos, de oportunidades, como o Senhor já tem feito aqui todas as outras manhãs, certo? Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Bem, amados, achei interessante esse tema porque também estávamos essa semana falando exatamente sobre esse título, né? Acredito eu que seja muito oportuno e que talvez muitos outros irmãos em outras localidades estejam falando da mesma coisa, né? Entendendo que, na verdade, é o Senhor que está nos sinalizando a importância de prosseguir em direção ao alvo. Eu vou dar uma lida só na introdução, como eu
costumo fazer e depois partir para os textos bíblicos, né? Nessa lição, seremos alertados sobre o perigo de sucumbir à paralisia por causa de coisas que aconteceram no passado. Paulo sabia que todas as coisas cooperariam para o seu bem. Ele podia olhar para o seu passado sem culpa e sem morar emocionalmente no passado, e também podia contemplar o futuro sem ansiedade. Apenas alguém com uma firme confiança na ação de Deus em todos os momentos poderia aconselhar com determinação aos irmãos filipenses, dizendo: se alegrem. Ele começa um cristão não pode parar, né? Pedindo. E o texto da carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, eu vou ler até um pouquinho antes do 12, só para... Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo. Pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Amém? Então a gente percebe Paulo falando sobre rumo, direção, sentido, alvo. E falando de se mover em direção a isso. Acho que um ponto importante da leitura, né, é a percepção de que o alvo não vem até nós, mas nós é que vamos em direção ao alvo, né? Se nós voltarmos um pouquinho no passado, nós vamos perceber que primeiro eu e você, nós fomos o alvo, né? Nós fomos o alvo do amor de Deus. Então, a Escritura Sagrada diz o quê? Que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único Filho para que todos nós, e até os que todos nós, passado, presente e futuro, né? Que crermos nele, não venhamos a perecer, mas tenhamos a vida eterna. Né? Então, Jesus veio, a comida dele era fazer a vontade do seu Pai, e a vontade do seu Pai era nos alcançar. Não é isso? Então, ele veio em direção a nós. Nós éramos o alvo. E agora nós estamos em direção a ele. E ele é o alvo. Nós fomos amados por ele. E agora nós somos chamados a amar esse único Deus. E prosseguir em direção a esse alvo. Não é assim? Como ele saiu daqui e veio até nós? Com foco. Com uma direção clara. Né? Ele não mediu esforços para sair daqui e alcançar o alvo, que era a vontade do seu Pai. Para isso ele sabia que tinha que se vestir da sua glória,
ele tinha que deixar a sua, digamos assim, a sua majestade, a sua honra, tudo aquilo que ele fala em João 17 que ele tinha com o Pai, né? Ou seja, ele tinha que se esvaziar de tudo isso fazia parte, né? Para que o alvo se cumprisse, nascer, encarnar numa forma humana, viver aqui e morrer pelos nossos pecados, uma morte vergonhosa de cruz, né? Durante todos esses anos em que o Senhor viveu aqui, depois que desceu, podemos pelo menos pensar aqui junto que o Senhor teve uma vida aqui, né? Uns 33 anos aproximadamente, né? Onde a gente conhece muito desses últimos 3 anos, né? E 2 ou 3 fatos do tempo, digamos assim, da sua pré-adolescência. Mas todos concordam que Jesus era um excelente filho? Alguém duvida que Jesus era um filho excelente? Como tudo, ele foi o padrão, né? O padrão do servo, né? O padrão de homem, né? Então certamente ele foi o padrão de filho, né? E ele teve provavelmente muitos momentos aqui de alegria na sua pré-adolescência, na sua juventude com a sua mãe, com o seu pai, ainda que não pai, mas, né, com José, vamos colocar assim, momentos de descontração, onde ele estava aprendendo a sua profissão, né, onde o pai dele, José, ali brincava, e sua mãe também brincava, e aquela alegria mesmo de família, né? Vamos colocar dessa forma? Aquela alegria de família mesmo, do entorno das pessoas que conviviam naquela aldeia ou naquele povoado, né? E eu fico pensando que tudo isso fez parte do tempo que o Senhor esteve aqui. Mas ele sabia em todo o tempo que o final da sua história seria a cruz. Sabia que o alvo, o motivo primaz pelo qual ele se encarnou e esteve entre nós, era entregar a sua vida, derramar a sua vida em favor de nós, né? E conforme provavelmente ele ia crescendo, sua adolescência, sua juventude, fatos passados passaram a fazer parte da sua história, né? Vamos colocar aqui momentos bons, talvez alguns momentos não tão alegres. A gente sabe que os irmãos de Jesus tinham uma implicância muito forte com ele, pela questão de como Maria o tratava, né? Por todas as promessas e tudo que ela tinha acompanhado desde o seu nascimento, né? Então é uma suposição, mas a gente vê isso grande, imagina isso de repente na juventude, com menos maturidade ainda dos irmãos, como provavelmente algumas circunstâncias que não foram registradas devem ter acontecido aqui. O que me chama a atenção aqui, analisando esse primeiro alvo, é que nem os momentos bons, nem os momentos ruins prenderam Jesus ou seguraram ele de atingir o seu alvo. Ele soube aproveitar cada momento. Teve um momento da sua infância, da sua adolescência, ali com seus irmãos, com a sua família, né? Quando ele cresce e amadurece, ele diz: quem é a minha verdadeira família? São aqueles que fazem a vontade do meu Pai, né? Então, nem o dia alegre, nem o dia triste, nem a própria família, nada prendia ele ou fazia ele desviar do seu alvo, né? E a gente sabe que muitos momentos aconteceram até depois da sua vida adulta. O povo quis fazer rei, ele fugiu, não foi assim? Né? Muitas propostas foram colocadas no deserto depois do seu batismo e ele rejeitou. Perceba bem, ele ali não está só rejeitando um pecado, ali ele não está só rejeitando o fato de fazer alguma coisa errada, ali ele está se desligando daquilo para não perder o seu alvo. Então tudo o que ele estava fazendo direcionado no seu alvo.
Porque ele sabia que o seu pai tinha e tem um propósito eterno em Cristo Jesus. E se a gente continuar, nem a dor, nem a solidão, nem o choro, nem a aflição, nem a opressão, nenhuma das coisas que ele atravessou fez com que ele olhasse para si mesmo. Concorda? Digamos, no ápice do confronto para cumprir o propósito do Pai, ele diz, já na entrada do jardim, né? Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Você imagina o que era aquele cálice? Alguém que declarou toda a sua vida que a sua comida e a sua bebida era fazer a vontade do seu pai. E o seu pai falava dele: olha o meu filho amado, em quem minha alma me compraz, ou em quem minha alma tem todo o prazer. Então, pensemos nessa relação, nesse amor mútuo e nessa declaração final, o que era beber aquele cálice, né? Então, para a gente dar uma magnitude assim, né, em relação até às coisas que de repente cada um de nós está passando essa manhã, né? Às vezes a gente se sente um pouco mal, passa um momento difícil, se sente um pouco, né, assim, parece que tem uma nuvem de bronze, não é assim? Aí a gente tenta orar, tenta buscar aquela dificuldade toda, né, que a gente enfrenta mesmo na nossa caminhada, tenta ler, mas a gente se perde um pouco na leitura e a gente, naquela luta diária, né, a gente vai visitar alguém, tem alguém endemoniado, a gente sente aquela, a gente fala, meu Deus, como é que está pesado, não é assim, né? Imagina o Senhor prestes a cumprir a sua missão. Imagina o Senhor prestes a cumprir a sua missão. E todos, não alguns, não uma legião igual a Gadarena, todos os anjos caídos acompanhando aquele momento. Claro que não era só a multidão dizendo crucificam, né? O bom senso de todo mundo que talvez leia, ou até de um ímpio que veja aquele julgamento, diz o quê? Pô, mas Barrabás, mas... Até o próprio raciocínio humano de Pilatos, né? É claro que por trás de toda aquela multidão existia também, digamos, um impulso maligno. É claro que Satanás não sabia o que ele estava fazendo, assim, ele estava fazendo de uma forma, achando que estava fazendo alguma coisa, digamos assim, que ia se dar muito bem, e na verdade estava cavando sua própria sepultura, como o ditado diz, né? Mas vamos imaginar o que deve ser todo esse nível de opressão, todos os pecados, todas as enfermidades, todas as chagas e todas as transgressões sobre os ombros daquele homem. E ele poderia de repente parar e olhar para si mesmo e falar assim: poxa, não, está pesado demais, não, né? Se tirasse os olhos do pai, né? Os olhos dele estavam visualizando muitos filhos que seriam levados à glória, como diz o escritor de Hebreus, né? Você imagina se ele olhasse para ele, se ele deixasse de olhar para o pai e olhasse para ele diante de um quadro como esse aqui. Então a gente percebe que ele veio definitivamente determinado a cumprir a sua missão e alcançar o seu alvo. Passou por solidão.
gente percebe que há um grande segredo que no fim é para onde a gente olha. Saindo desse exemplo, um exemplo bem pequeno em comparação a esse aqui, a gente pega o exemplo de Pedro quando saiu da embarcação. Não é assim? Quando ele olhava para o Senhor, quando os olhos dele estavam numa direção no Senhor, ele nem raciocinava com nada. Não tinha a mente humana dizendo isso, aquilo, olha, cuidado. Não, ele simplesmente foi, olhou e saiu e andava, começou a andar. Sem entender, sem porquê, sem explicação, né? Mas diz a Escritura que no momento em que ele viu o vento, digamos assim, já revoltando um pouco a água, e ele tirou os olhos e olhou, e na hora ele deu aquela afundada, né? Então, assim, o segredo é muito para onde a gente olha, e principalmente nesse momento, onde Satanás tenta nos distrair para que a gente deixe de olhar realmente para o autor e consumador da nossa fé. Não é assim? Irmão, às vezes a gente está passando por momentos que ninguém entende como é que aquela pessoa conseguiu atravessar. Mas, se você parar para conversar com ela, em meia hora de conversa, você vai perceber que os olhos dela não saem o quê? Do autor e consumador da fé dela, Jesus Cristo. Enfermidade, doença, você vai visitar, a pessoa te consola. É uma coisa que... Então, o que é? Aquela pessoa, ela sabe de onde ela saiu e ela tem certeza para onde ela está indo. Isso é claro. Agora, quando a pessoa, vou falar de mim, quando eu perco isso, talvez, né, pelas tempestades, pelos ventos, a gente começa a girar sem nada fazer sentido. Aí a gente se torna, literalmente, um fantoche para algum espertalhão do Evangelho, nos usar, nos arrancar coisas e fazer o que ele quiser, porque nós estamos em desespero. Né? A gente fica numa situação que você ficou turvado, você não sabe para onde vai, está tudo escuro, está ventando e a gente perde isso. Né? Dessa mesma forma que o Senhor nos deixou o exemplo dele, da forma como ele desceu e nós éramos o alvo, Paulo diz assim, que ele segue para conquistar aquilo pelo qual ele foi conquistado. Um dia ele era o alvo e foi alcançado. Agora ele passa a prosseguir para alcançar a Jesus Cristo. E é Jesus Cristo que propôs esse caminho, é Ele que deu condição da gente andar nesse caminho, é Ele que nos fortalece nesse caminho, e nós, cabe apenas o quê? Prosseguir. Quando alguma pessoa está assim, irmão, você não... O que eu tenho que fazer, irmão? Não para. É um conselho bem simples, né? Não para. Mas olha, caiu aqui, caiu ali, destruiu isso, destruiu. Não para. Vai devagarinho, mas não para. Porque todo esse cenário que está se apresentando em volta de você, diante da sua vida, por mais terrível que pareça, ele tem um único objetivo. Ele não pode te destruir. Ele não pode te destruir. Nada do que você esteja passando na sua vida hoje de manhã, por mais suntuoso, complexo, maligno que pareça, não pode te destruir. Esse cenário só tem um propósito: fazer você parar. Não pode destruir você, mas esse cenário vai fazer você tentar parar. E o Espírito Santo está falando na boca de Paulo para os irmãos em Filipos e para a gente também nessa manhã: não pare. Às vezes a gente só está olhando a pontinha do alvo, a gente nem está entendendo algumas coisas que estão acontecendo. Mas o importante não é nem entender. O importante não é nem ter a clareza de tudo. O importante é não parar. Então, Rafael, esse texto aqui que a gente leu, que você leu, né, do texto de Paulo, ele é super importante. Que a gente tenta, e é o que a gente aprende dentro da nossa comunidade, a sermos santos. Mas essa perfeição aqui que Paulo fala que ele não consegue, a gente também não. A gente vai chegar no nosso alvo, que é a nossa meta, mas longe de sermos perfeitos. Porque se a gente espera por isso, a gente fica no caminho. Porque a gente não é perfeito e a gente não consegue alcançar isso com uma plenitude hoje.
Mas É por quê? importante, gente. Importante. Olha só que exemplo legal você colocou, Cássia. Quando uma pessoa se sente imperfeita, ela está olhando para quem? Ela não tá olhando. Está olhando para ela. Ela não é. Aí está o problema. O problema volta a para onde nós estamos olhando. Irmão, é o que eu converso lá com as nossas crianças e tal, quando tem alguma atentozinha, alguma coisinha e tal, né? Os tropeços pontuais do dia a dia, as falhas pontuais do dia a dia, elas têm que acontecer comigo andando para o alvo. O que Deus está preocupado, e entenda bem, vou dar uma palavra de equilíbrio para alguém não usar mal isso que eu estou falando aqui essa manhã, mais preocupado do que os pequenos tropeços do nosso dia a dia, é se nós estamos tendo esses pequenos tropeços do dia a dia andando no alvo ou perdido fora do alvo. Essa é a grande questão. Uma coisa é eu estar caminhando, um dermatismo no dedo e tal, vou furar o dedinho e tal, continuar. Uma coisa é eu estar tropeçando, mas está indo em direção ao alvo. E tem muita gente, por outro lado, que está tentando se corrigir o máximo, tentando andar como a pessoa realmente o cristão, mas está fazendo isso fora do alvo. Porque da mesma maneira que ela se olhou, entre aspas, o exemplo que ela deu, né? E se achou imperfeito e estava olhando para ela, quem olha para si e fala assim, pô, eu já deu uma caminhada boa, né? Já senti que estou numa maturidade legal. Ele está olhando para quem? Então, ainda que ele esteja andando em boas práticas, ele está andando fora do alvo. Olha que coisa. Por isso Jesus falou o que para os fariseus? Os seus discípulos em relação aos fariseus. Pode ouvir o que eles estão falando. Só não faça o que eles fazem. Até ouve o que eles estão dizendo, mas ouve e você continua andando no alvo. Mas se você for fazer o que eles estão fazendo, você vai sair do alvo. Mas o que eles estão falando em si, a respeito do que está escrito, ouça, filtre e aplique. Então, olha que questionamento interessante que Paulo está trazendo através do Espírito Santo. Ele não está olhando questões pequenas que fazem a gente se perder. De uma forma geral, ele está olhando para um alvo, que é uma pessoa. Se a gente andar mais um pouquinho aqui, a gente vai perceber o seguinte. Eu já vi muitos cristãos falando assim, cantando, dizendo, não, porque o meu alvo é o céu. Esse também não é o alvo. O alvo não é o céu. Uma pessoa não pode dizer assim, não, o meu alvo é o céu. O meu alvo é ir para o céu. Sabe por quê? Porque em nenhum lugar da Escritura você vai achar que o seu alvo tem que ser um lugar. O seu alvo tem que ser o quê? Uma pessoa. E o alvo que Deus Pai propôs em Cristo Jesus é um alvo eterno. Ele não termina com a morte. Muitas pessoas falam assim, meu alvo é Cristo, achando que esse alvo termina quando ela morre. Mas na verdade, ao transpassar a morte, o alvo dela continua sendo o quê? Cristo. E a vida eterna é o quê? Vamos ler lá? Quem pode ler com aquela voz de trovão aqui, João 17:3? Com aquela voz de trovão. Maravilha. O que é a vida eterna? A vida eterna é o que o catolicismo romano ensina, como as pessoas falam, de um coral de anjo cantando, de rua de ouro, de mansão. Você acha que isso que nós recebemos da Idade Média é a perspectiva real do céu? O que é a vida eterna? Se não conhecer a Deus Pai e Deus Filho por meio do Espírito Santo para sempre. A vida eterna é essa. Esse alvo, ele não tem fim. Esse é o alvo que Deus nos propôs, amados, em Cristo Jesus. Então, se o alvo for o céu, se o alvo for a própria salvação, se o alvo for qualquer coisa que as pessoas colocam, o alvo ainda está equivocado.
A pessoa ainda não está olhando para onde ela precisa olhar de fato. É só quando ela olha, realmente para o alvo proposto, que é o autor e consumador da nossa fé, é que ela consegue esperar, é que as suas forças se renovam, é que ela consegue ter a paz que guarda a mente e coração, que o entendimento não pode compreender. É só que todas essas coisas que o próprio Jesus falou e nos ensinou passam a fazer sentido quando a nossa vida está realmente direcionada para Ele. Então a grande questão não é quantas vezes eu preguei, quantas vezes alguém fez alguma coisa, quantas vezes o outro fez alguma coisa. Não. A questão é se aquilo que eu estou fazendo, venho fazendo para Ele, me movendo em direção a Ele, que é o meu alvo. É isso. Qualquer coisa que muito grande que eu faça fora dessa proposta, vai ficar como Paulo falou, naquela fornalha antes do tribunal de Cristo. Nem passa. Porque foi algo que eu não fiz, na verdade eu não fiz, quando estava me direcionando para o alvo, fazendo para Ele. Ficou para trás. Né? E imagina que, se o céu não tem essa configuração, não é isso que as pessoas durante alguns anos atrás ensinavam e falavam, o que os irmãos acham que é o céu? É para a gente falar, porque ninguém sabe, nem eu. Então assim, é porque eu queria saber só o que está no coração para a gente pensar junto. O que é o céu? Esquece essa história da mansão, esquece essa história do coral cantando sem parar. Esquece isso e pensa bem quem Jesus Cristo é, pensa bem no que Ele ensinou, no que Ele preparou. Ele está nos esperando para estar com Ele para sempre. Né? O alvo não é ter um outro corpo, não é não ter enfermidade, não é não ter choro. Isso são coisas que vão acontecer quando nós estivermos nos direcionando para o alvo. Que as pessoas nos ensinam a olhar, né? Ah, que bom, o dia que eu tirar esse corpo, né? O dia que eu tiver o corpo glorificado, o dia que eu não pecar, o dia isso, o dia... Tá, tudo isso é muito bom, mas isso ainda não é o alvo, Paulo está falando. O meu alvo é Cristo. O meu alvo é uma pessoa. É ter um coração duro que eu tenho, transformado a cada dia e sendo ensinado pelo Espírito Santo a amar essa única pessoa mais do que a mim mesmo, do que a minha família, do que tudo que eu já vi aqui nessa terra. Eu amar o céu mais do que a terra. Esse é o meu alvo, estou indo em direção a isso. Todo o resto que for acontecer, vai acontecer na medida que eu estou me movendo em direção a esse alvo. Amém? Para a gente não se perder nessas coisas. Senão a gente fica olhando, não, pô, Jesus é tremendo que Ele vai me tirar da tribulação. Jesus é tremendo por isso, por aquilo. Não! Isso vai acontecer enquanto a gente estiver se deslocando. Mas, baseado nesse texto que a Cissa leu, o que os irmãos pensam que seria o céu? Dá uma visão de infinito. Aí é uma visão de tempo, né? Vamos colocar aqui. E uma visão de ação. Algo para a gente pensar nessas coisas, né? Vamos botar aqui uma adoração, mas que tipo de adoração? Porque, digamos assim, os serafins e os querubins têm um propósito realmente de, né? Daquelas declarações e tudo. Agora pensa em homens que Deus resgatou, salvou, transformou em termos de regeneração, santificação e glorificação para Ele mesmo prestar diante dele. O que vai ser isso? Isso nos inspira. O quê? Você está falando de sensação, né? Tá.
Aí a sua percepção é sensação, gozo eterno, no sentido de paz e alegria, né? Sim, mas vamos pensar aqui, né? Nessa linha aqui, já ficou para trás o diabo, o mundo, a nossa própria carne. O que vai ser isso? Quando nós estamos antes dessa linha aqui, nós temos o que aqui? Vou usar o exemplo do meu amado presbítero, que ele me permite aqui. Messias. O Messias aqui tem uma família. Não é assim? Certo? Antes dessa linha, nós temos o quê? Homem e mulher, não é? Não temos sexo? Homem e mulher? O que Jesus nos ensinou? Que lá nós não teremos. Certo? Lá não vai ter homem e mulher. Vai ter o ser humano, né? Redimido. Com corpo, tá? Só para colocar, porque tem pessoas que acham que uma alma variando. Não, com um corpo glorificado. Você tira o corpo corruptível e recebe um corpo incorruptível igual ao do Senhor quando ressuscitou. Né? Que comia peixinho, mas atravessava a parede. Né? Não estava escrito, só para... É porque muitas outras crenças acreditam que a pessoa fica como um fantasma. Né? Como um espírito maligno tentando encontrar um corpo, seja humano ou de corpo. Não. Né? A salvação do nosso corpo também faz parte. Paulo diz, salvação do corpo, da alma e do espírito. Né? Não teremos. Então vamos pensar, a família é um projeto de Deus para a terra. Mas quando nós transpassamos essa linha, esse projeto aqui se finda, concorda? Nós nos mantemos casados igual Abraão com Sara até que ela morre. Depois que ela morre, aquilo findou. Não é assim? Os pais morrem, os filhos estão. Isso é um projeto aqui da terra. Jesus deu uma pintinha quando falou assim, olha, quem é a minha verdadeira família? Eis aí, meus pais, minha mãe, meus irmãos, né? Então, se existe um projeto de família aqui na terra, existe um projeto de família aqui no céu. Porque em Apocalipse diz que ele será para sempre o nosso Pai e nós seremos para sempre os seus filhos. Quem é o nosso irmão mais velho? Jesus o Cristo. Olha só que interessante. O que você mais ama aqui na terra, digamos assim, tirando o Senhor? Vamos colocar assim, vamos tentar tirar a parte o Senhor, que deve estar acima de tudo e de todos, que é o dono do nosso coração, mas como questões que nós realizamos aqui, como atividades, trabalhos e todas as demais coisas, o que nós cristãos aprendemos a amar? A nossa família. E talvez os seus melhores momentos, claro que a gente sabe que cada um tem uma história até se converter, né? Cada um tem a sua história, mas assim, de uma forma geral, como projeto de Deus, os melhores momentos de uma pessoa se passam na sua família. Claro que eu estou falando, estou tirando exceções que não deveriam ter sido assim, mas ocorreram. A gente está falando de fatalidades. Né? De um pai alcoólatra que trouxe grande sofrimento para aquela família, de uma situação... Isso são situações particulares. Mas de uma forma geral, porque o pecado está aqui, então obviamente que existem uma porção de fatalidades aqui. Mas foi feito o quê? Para você ter as experiências mais agradáveis, em termos de afeto, de carinho, de cuidado, de zelo, de riso, de estar junto. E talvez a gente tenha lembranças ainda com a questão do pecado, e com todas as dificuldades que cada um viveu,
temos lembranças ainda muito boas. Diz aí, irmão, o que não é alguém perder o seu pai e a sua mãe? Ele perde o seu colega de trabalho, o seu tio, um avô, mas quando ele perde o seu pai e a sua mãe, independente da gente falar que tenha sido um pai excelente, nós não estamos aqui para julgar isso. Como é que fica o coração de um filho? Quebrado, né? E sendo o contrário, pior ainda, né? A mãe quando perde. Pior ainda. É inclusive o que a lei dá de mais dias para que alguém possa se recuperar. Se você vai no enterro do dia, você vai no dia, no outro dia você está no trabalho, não é assim? Mas quando meu pai, seu pai, nossa mãe falece, o que acontece? Nós ficamos 5 dias. Para tentar se recuperar desse choque. Não é assim? Bem, nós estamos num culto, buscando a Deus, louvando a Deus, às vezes com alguns familiares nossos. Vem a presença de Deus. Você dá a mão para os irmãos, sente aquela alegria, sente aquele gozo, não é assim? Os irmãos se abraçam, então na ceia você vê aquela atmosfera assim, dá vontade de você não sair, concorda? Eu olho para um irmão que está sentado aqui, aí vejo assim, caramba, como Jesus ganhou a vida desse irmão, né? Olha as atitudes dele, ele parece com Jesus. Meu Deus, eu quero caminhar, eu quero estar andando assim, nesse propósito que esse irmão está andando. O que a gente faz? Uma pessoa que tem verdadeiramente Jesus Cristo como alvo e está caminhando em direção a Ele, sendo transformado à semelhança dele. A gente admira, não admira? A gente não admira? A gente não gosta de conversar com uma pessoa assim? A gente não fica algumas horas, às vezes, ouvindo uma pessoa assim? A gente aprende, não é? Agora você imagina, o que é estar num lugar, o alvo não é lugar. O que é estar num lugar com um corpo que você já não tem mais, com todas as pessoas sendo a sua família, todas as pessoas sendo semelhantes a Jesus Cristo, uma onda de amor, de graça, de misericórdia, de compaixão, de sentimentos em toda a plenitude que você nunca sentiu como ser humano, e para quem você olha, você vê alguém parecido com Jesus Cristo, a quem você amou e teve como alvo a sua vida toda. Imagina a dimensão, esse lugar que você vai viver eternamente, onde você vai estar, não só para cantar, não só para estar numa casa, não só para andar em rua de ouro, você vai estar lá, você vai fazer parte desse projeto. O que é isso? Quando isso entra dentro de você, você fala assim, meu Deus, já não estou falando do melhor culto que eu fui na minha vida, não estou falando daquela pessoa que eu admiro, estou falando que todos aqueles que estiverem lá, irmãos, vão estar nessa condição para sempre. Talvez seja uma proposta, a gente não sabe, mas pode ser uma proposta. É que a gente imaginar o que é estar em Nova Jerusalém. O que é estar habitando lá. E mesmo estando lá, e mesmo tendo recebido galardão, tudo o que for, que ele mesmo disse, verei em breve, na minha mão está o galardão, para poder conceder a cada um segundo as suas obras. Mesmo assim, o alvo daquela pessoa não foi a Nova Jerusalém, não foi corpo glorificado, não foi galardão, não foi coroa, foi como aqueles anciãos que faziam o quê? Quando eles viam, olhavam para o trono, viam o Senhor havia dado o trono, é uma promessa do Senhor, né? Eles foram presos até a morte, botaria aqui para se assentar do meu lado, para governar como eu venci, sentei do lado de meu pai. Mas você vê que eles estavam lá naquela posição, tinham uma coroa, mas o que relata o livro de Apocalipse? Quando eles olhavam para Jesus, eles saíam do trono, se jogavam, tiravam a coroa e jogavam aos pés. Olha que coisa interessante. Não é um fim aquilo. Ele não está lá, pô. Glória a Deus, agora chegou o meu momento, né? Eu lutei pra caramba lá embaixo, filho. Eu corri muito, agora aqui, ó. Veio o que eu mereço. Tem um troninho aqui, tem uma coroa. Pô, Jesus Cristo reconheceu a minha obra, a obra das minhas mãos. Agora é só desfrutar, né? Não. Isso se fosse uma pessoa que tinha como alvo a coroa, o trono, a vitória, o galardão, a salvação. Mas para a pessoa que entendeu que nada disso é o alvo, que o alvo continua sendo Jesus Cristo, ela sai do trono, ela tira a coroa, ela joga os seus dedos e diz assim, só Ele é digno de ser adorado, louvado e gastar toda a eternidade em conhecer a Ele.
Então, o momento do ofertório. Amém, irmãos? Vamos neste momento fazer parte do ofertório. Você que trouxe sua oferta nesta manhã, nós vamos estar orando pela sua vida para que Deus possa abençoar nesta manhã. Amém? Cada um que vai ofertar a casa do Senhor. Senhor nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, Senhor amado, diante da Tua presença, ó Deus querido, Senhor, nós agradecemos a Ti por esta manhã abençoada. E agora, neste momento, Senhor da glória, abençoa cada ofertante. Senhor, multiplica na vida de cada um, Senhor. Repreende o devorador e abençoa de uma maneira especial nesta manhã. Nós oramos a Ti e agradecemos em nome de Jesus. Vou ler 2 Coríntios 4, 8. Pedi alguém para ler, aí fica na versão da maioria aqui. Quem pode ler 2 Coríntios 4, 8 e 9? Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desesperados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Então, vamos lá, atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desesperados. Aí a terceiro jogo. Perseguidos, mas não desamparados. E o último? Abatidos, mas não destruídos. Olha que interessante que Paulo relata para a gente refletir enquanto nós estivermos nos direcionando para o alvo. Ele está falando, enquanto nós estivermos andando para o alvo, nós podemos ser atribulados, perplexos, perseguidos e abatidos. Nós podemos sofrer isso. Então isso é o que pode acontecer. Isso aqui do outro lado é o que não deveria acontecer. Então vamos pegar um exemplo que nos ajude a entender um pouco. Ser batido aí é morto mesmo. Ser batido aí, abatido de semblante. Podemos ser abatidos no sentido de até como alguns perderam a cabeça por causa da sua fé. Mas não está destruído. Porque ele partiu e. Pode pensar que é batido, só fica murcho. Não, o murcho podia ser aqui atribulado. A gente vê se você está lembrando que o abatido aqui, podemos concluir até o abatido no sentido até da morte física. Isso é possível. Como Tiago foi morto pela espada, né? Pedro foi solto, mas Tiago foi morto. Mas mesmo que ainda morto, nunca destruído. Porque muitos venceram e alcançaram testemunho por meio da sua própria morte. Assim, a gente tem muitos relatos assim, né? De pessoas que... O próprio Estevão, né? Pensa bem. Só a sua morte, o impacto do testemunho que trouxe para todas aquelas pessoas que estavam ao redor, provavelmente até o próprio Paulo. E tudo com alegria. Mas imagina, quando você está olhando aquilo que a gente estava falando do céu e está imaginando aquilo tudo, dá para entender por que alguns primeiros cristãos, quando eram lançados no Coliseu, existiam bárbaros, outras culturas e tal. O cara era lançado leãozinho, o que o cara fazia? Pô, é normal, eu faria isso. O cara está vindo a tentar trepar naquele bagulho lá do Mais alto. o mais alto que eu pudesse. Mas alguns relatos de alguns mártires da igreja, logo no início do primeiro século, dizem o quê? Que o leão vinha e muitos cristãos faziam o quê? Abriam os braços e iam em direção ao leão. E as pessoas olhando aquilo. Ele abria os braços e ia em direção ao leão alegre. Você acha que ele estava olhando o leão ou estava olhando tudo isso aqui que a gente falou? Alguns recusaram ser poupados por uma ressurreição melhor, diz o livro. Então imagina, o cara está lá assim, ó. Ele não está olhando o leão, ele não está olhando a dentada que ele vai tomar. Ele está olhando o seguinte, eu estou passando pela porta, amigo. Agora eu vou alcançar aquele que um dia me alcançou. Eu vou poder dar um abraço no meu mestre. Eu não vivi com ele fisicamente, não pude ter o privilégio de João de reclinar a minha cabeça, mas agora, como Estevão, chegou o momento que estou partindo,
e vou poder chegar e dar um abraço em Jesus. Imagina se o amor que nós sentimos agora, pela fé, nos inunda e nos constrangeu a ponto de entregarmos a nossa vida para Ele. Imagina eu e você entrando no céu no sentido assim, não quero dizer do local, mas, né, chegando e o anjo podendo falar assim, ó, aquele lá, tá vendo? Aquele lá é Jesus o Cristo. Aquele lá. O que você faria, irmão? Você olhando. Aí você fala assim, pô, as histórias que eu ouvi. Imagina, alguns irmãos acham que a gente não lembra, não vamos, o nosso intuito aqui nunca é polemizar nada. O nosso intuito sempre é crescer em amar a Cristo. É crescer em amar a Cristo. Às vezes você fica 10 anos tentando entender um bagulhinho que um concorda de um jeito e outro do outro. E, meu irmão, esses 10 anos dá pra gente aprender muito a amar a Jesus. Se a porta é amarela, verde, se a revelação é assim, assado, meu irmão, o que eu quero é ter um coração que apresse a vinda dele. O que eu quero é ter um coração que ame ele. É isso. Porque o meu coração é tão duro que precisa de mandamento para amar ele, pô. É só pelo Espírito Santo mesmo que veio, quebrou, martelou, tem a palavra que é como um martelo, pá, bate no coração do Rafael, tem a que é chuva, pá, molha, porque é muito duro esse jeito mesmo. Tem que ter um mandamento, ó, ame a Deus, porque, meu irmão, e ainda assim quebrando o mandamento, para entender que na minha natureza eu nunca pude cumprir aquele mandamento, que eu nunca teria capacidade em amar a Ele se Ele primeiro não tivesse me amado. Então por isso que fica naquela situação. Quando todo mundo chegar lá, alguém tem como se gloriar? Como se sentir mais espiritual? Mais isso, mais aquilo? Não, parceiro, não teria condição de pagar a conta na cruz. Duro pra caraca, coração. Cabeça dura. Teimoso. Ralei muito a cara no chapisco. Para poder entender que é melhor obedecer a Deus do que fazer a minha vontade. Porque eu era cheio de vontade. Quantas vezes disse que Deus disse coisas que Ele não disse para poder fazer o que eu queria? E vou tirar a onda ainda? Eu vou chegar e falar, foi pela graça. Foi pela graça. Foi porque Ele me alcançou e preparou esse caminho e disse, olha, eu sou o alvo. E me encoraja, e me impulsiona, e me anima, e me renova para que eu não pare nessa caminhada. Irmão, a gente está como Ló. É que eu pelo menos digo isso. Que a gente vê lá Abraão e Ló, a gente fica assim, né? Quando era mais garota, eu ficava assim, pô, acho que eu sou Abraão aqui. Pegava uma circunstância e ficava tentando me imaginar no lugar de Abraão, né? Porque era o cara mais amigo de Deus. Mas quando a vida passa, e quando a gente tem coragem de reconhecer quem a gente é, o nosso grande problema, na verdade, é reconhecer o tamanho da nossa conta. De alguma forma a gente, depois que é crente tão espiritual, apaga algumas coisas, a gente esquece, amigo, do tamanho da nossa conta. Que a gente não teria nunca como pagar essa dívida. Né? Então, no fundo, a gente parece como Ló, rapaz, sai daí da cidade, eu vou destruir a cidade, rapaz. Vê se tem algum genro do teu filho, aí o cara fica como? Rapaz, eu vou destruir a cidade, cara, vai lá logo, vê. E o que fala a terceira vez do anjo? Pega ele o quê? Pela mão e fala assim, parceiro, a misericórdia é grande, eu vou te arrancar daqui, vai embora, meu irmão. Vai caminhar, rapaz, perdoa aquele irmão, vou embora, resolve logo isso, rapaz. Esse sou eu. Sendo empurrado por Deus, sendo pego pela mão, ainda que a Bíblia diga a respeito do justo Ló, que afligia sua alma e não se conformava com o comportamento daquelas pessoas. Mas ainda assim, muitas vezes, nós somos letárgicos. Deus está esperando da gente uma posição. Vai, cara, vai! Vai logo, resolve isso, cara, então. Pegar pela mão e levar a gente, não é assim? Não tem quase que... Mas ainda assim a gente não quer a misericórdia de Deus, não é? De livrar. Quando
Muitos acreditam que realmente... Não, naquele momento ele achou que estava fazendo a coisa mais certa do mundo. Aí ele se achava um cara. Ali ele era Saulo, grandão, né? Aí depois ele se tornou Paulo, pequeno. Depois ele entendeu que ele podia ser atribulado, perplexo, perseguido, abatido, mas não angustiado, desesperado, desamparado, destrutivo. Então assim, posso me sentir perseguido? Posso. Claro, né? Não síndrome da perseguição. Quem te persegue no trabalho, irmão? Tá aqui os nomes para você orar. Olha lá, 60 nomes. Pô, todo mundo persegue? É óbvio que o problema tá com o Rafael. Não tá com 60 para você falar. Eu sou problemático. Às vezes a gente tem, né? O irmão fala assim, você é chato. Aí a pessoa, Deus, ele me chamou de chato. Meu Deus, pô, mas tu é chato mesmo, cara. Ele não podia ter te chamado de chato. Tu é chato mesmo, cara. Tu tem que mudar. Tu tem que tirar essa cara de carregudo, rapaz. Te dê alegria, te dê paz. Você tem que mudar. Tudo bem, eu vou dar uma acertada com ele. Que ele não podia ter feito isso. Vou trabalhar na vida dele, dar uma apertadinha nele. Mas você também, cara, tu é chato mesmo. Não é o que eu faço, gente, com os meus filhos. Eu falei, tá bom, não podia ter feito. Mas, pô, quando a gente olha Deus como pai, a gente entende isso. Qual é a maior alegria para um pai? A maior alegria para um pai, quando o Messias vira os dois pequenininhos, imagina, aí tá os dois brigando por um brinquedo. Qual é a maior alegria dele se um pegar e falar assim, não, irmão, tá bom, brinca você um pouquinho, depois eu brinco. Como é que você se sentia? Eu falei, como é que você acha que Deus sente do céu, parceiro? Quando tá aquela briguinha na congregação, aí chega o irmão e fala assim, pô, irmão, foi mal e tal. Sabe quando sai besteira entre a gente, pô. Vai lá, toca aí. Não tem prejuízo não. Como é que você acha que Deus sente do céu olhando como meu filho está amadurecendo? Meu filho está amadurecendo. Cristo está sendo gerado nele. Como é que ele olha como pai vendo o tratamento entre os irmãos? Essas coisas têm um valor tremendo para Deus, mais do que uma aparência, do que qualquer coisa. Né? Quando você não pede para o teu filho ir lá pedir desculpa, e ele volta por si mesmo e fala assim, pô, irmão, foi mal aí e tal. E você está no outro quarto vindo. E você fala assim, se acertar e saíram para jogar bola. Como é que você acha que Deus não sente quando a pessoa... Não é aquele perdão assim, não. Queria te pedir perdão, irmão, porque eu falei aquilo, pô, você também me perdoou, me fofocou, não sei o que me fez aquilo. Mas eu não tinha direito, né, irmão? Se sentir assim, né? O que eu senti por você, eu não tinha direito, né? Você fez isso. Mas, não, realmente a gente tem que pedir perdão aqui pro irmão, a gente zerar esse povo. Valeu nada, né? Aí, igual o outro chegando, dá um abraço no teu irmão. Fica aí, varão, fica aí. Dá um abraço no teu irmão. Dá um abraço no teu irmão, opa. Isso é assim, não vale. Aí, dá um abraço no teu irmão, opa. Aí, daqui a pouco, vai lá e dá um abraço. Aí, você não sente com duas crianças quando quebra? Tem um momento e quando quebra, você sente, não sente? O Espírito de Deus também sente quando a gente é sincero com o nosso irmão. Ele sente quando a gente quebra. Ele sente quando realmente a gente tira aquilo do coração e põe para fora. Ele sente. E isso gera muita alegria para Deus. Obrigado, irmão. Isso gera muita alegria para Deus. Meu irmão, isso é ser igreja. Isso é ser corpo de Cristo. Entende? Isso é ser filho mesmo. No seu entendimento e na sua consciência. De que você sabe que ainda que você chame ele de Deus, e tem o Espírito de Deus testificando em você, Abba Pai, e o seu irmão do lado também, é fácil reconhecer o vertical. Difícil é andar de mão dada aqui, ó. É assim? Essa semana teve um negócio lá de toalha, de não sei o que, de short, não sei o que. Aí os dois mais velhos deram esse entendimentozinho. Pô, é muito chato, bagunceiro, não sei o que. Eu quero arrumar meu quarto, não sei o que. Aquela coisa, né? Aí tava só nós três e tal. Aí o outro desceu e falou assim, pô, vamos pensar aí, né, nos estudos. Vocês não estão indo nos estudos? Não, tio, mas não dá pra ser meu irmão, não dá. Não pode, não dá pra ser meu irmão. Então vamos pensar uma parada aqui nós três. Vocês entenderam aquele dia que Deus conhece a gente antes da gente passar pelo magro da nossa mãe. Antes da gente nascer, Deus conhecia o Rafa, Felipe e Miguel, conhecia? Conhecia. Você acha que Deus escolheu a família que a gente veio? Sua mamãe, seu papai, seu irmão? Acho que Deus realmente... Então, qual o motivo que você acha que Deus do céu pensou para falar assim,
vou botar esse aqui para ser irmão desse. Aí um olhou para a cara do outro assim. Falei, tá explicado, né? Você vai orar, você vai louvar, você vai buscar, você vai no estudo, parceiro, mas se você não amar esse camarada que está aqui do teu lado, babou. Só a gente vai saber isso. Babou, não vai adiantar. Agora, aí quando descemos, né? Vamos descer, então vamos descer fazer oração. Aí é legal isso, né? Quando você desce fazer oração aí. Deus me ajuda a amar meu irmão. Mas numa escala diferenciada, trazendo o nosso grau de maturidade, a gente também é assim. Não é verdade? A gente também é assim. Quando Deus coloca pessoas para andar conosco, ao nosso lado e congregar conosco, são as pessoas que vão. Como é que se diz? Dois amigos disparados são como duas espadas que se afiam. Então, é quem vai me afiar. Pô, nossa, aí foi bonito, hein? Mas Deus quer me tratar em alguma coisa. Claro que quer. Claro que quer tratar. Se você imagina aqui, para falar desse exemplo aqui, você pega a vida de José. A casa é maior, são 12 irmãos. Você imagina 12, mas vamos botar 12 não, vamos botar assim, 10 pegando no pé de um. Benjamin pequenininho, né? Era irmão dele, não tinha tanto caso com ele, né? Pega 10 no pé de um. Olha, um brigando com um, já é bravo, né? E mais, pá, não sei o que, toma o teu, esse travesseiro é teu, joga pra lá, você botou na minha cama. Imagina 10 com 1, né? E esse um tendo algo realmente que Deus o chamou para fazer desde novo. Você acha que a obra de Deus na vida de José começou realmente na caravana dos Amalequitas? Ou começou aqui dentro da casa de Jacó, da sua própria família, lidando com seus irmãos? Ele ia ter que distribuir comida para o mundo todo, até para quem ele não gostava. Começou aonde, irmão? Na casa, parceiro. Lá. Começou na casa, levou pinha, ele pô, vocês também, caramba, tudo briga comigo, tudo. Começou ali. A obra de Deus na nossa vida começou muito antes do que a gente imagina. E por isso que a gente está exatamente onde está. E Deus coloca essas pessoas exatamente porque nós precisamos dela e elas precisam de nós. Então, quando ele chegou lá, para ver o que os irmãos estavam fazendo, os irmãos jogaram ele dentro do poço. Como é que você acha que José podia se sentir dentro do poço? Atribulado. Não podia? Perplexo. Fala assim, caraca, são meus irmãos, cara. Pô, tudo bem. Uma pedrinha aqui, outra ali, um pedaço de pau, botar um escorpião na minha cama, umas brincadeirinhas assim e tal. Cara, me jogou no poço. Assim. Cara do meu sangue. Perseguido, dava para se sentir? Dava, não dava? Você lembra? Abatido não no sentido final, mas tipo assim, lá de baixo olhando a vida mudou, não mudou? No fundo do poço. Engraçado que quando a gente olha Romanos 8, 28, quem poderia ler? Aquela voz boa. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Olha só, hein? Olha que versículo difícil de enraizar na nossa vida, né? Mas já deixando assim, José, você já olhou de cima, agora eu quero que você tenha uma visão de baixo. Porque se Deus quisesse poupar José, vamos ser sinceros, o que ele faria? Cria uma circunstância simplesmente oposta. Não é assim? O comportamento dos irmãos está errado? Tá, está equivocado. Eles estão cheios de ciúme, inveja e tudo isso? Não, é verdade. Mas ao mesmo tempo, Deus, na sua soberania e na sua presciência, e tendo o plano de todos os seres humanos interligados, e aqui a gente está só na vida de José, para você imaginar quantas pessoas Deus também estava trabalhando. Nesse tempo, Deus já estava pegando o Potifar, se ele não era governador, e levando ele a um chefe de comandante, alguma coisa lá e tal. Ele está mexendo com tudo, ele está aqui,
está mexendo aqui, se esse era o faraó da época, ele já começou a mexer antes, assim, pô, tudo está no controle. Concorda? Tudo está no controle. Não parece. Parece, para a nossa alma, que Deus nos abandonou. Que Deus se esqueceu da gente. Mas Paulo está falando, isso aqui não é verdade. Não deixe o teu coração te enganar. Não deixe a mente pregar uma peça em você. Isso é o que você pode atravessar de fato. Isso pode. Se prepare para isso. Porque isso, à medida que você for crescendo e amadurecendo, Deus mesmo, na medida da fé de cada um, vai proporcionar essas circunstâncias. Então Deus poderia estar, mas Deus, aquilo ia cooperar para a vida de José. É difícil de entender? É. Eu queria estar no lugar dele? Não. Mas ia cooperar? Ia. E o que você faz quando você está no fundo do poço olhando e vê um buraquinho, vai todo mundo rindo de você? Duas coisas. Ficar com raiva de todo mundo, ódio de todo mundo, querer matar todo mundo, ou prosseguir é diferente de seguir. É seguir com determinação, com afinco, com continuidade, com perseverança. É fazer força para seguir. Porque não tem um riozinho levando. Às vezes, nadando mesmo, para a sala puxada. Então ele está lá no fundão e olha, parece uma academia espiritual, né, quando olha desse irmão aqui. E aí eu fico imaginando o que ele deve ter pensado. Provavelmente pode ter se machucado um pouco, não sei. Pensa, mas isso vai acabar, meus irmãos. Daqui a pouco joga uma cordinha lá. Pô, era uma brincadeira, né? O pessoal pegou pesado dessa vez, mas... Você acha que ele não pensou isso, não? Pensou? Você acha que pensou? Pensou, né? Mas tem a parte que era dele fazer, né? Como hoje tem uma parte que é nossa de fazer. Vamos chegar. Olha qual é a nossa parte. A gente vai ver que não é a que a gente está fazendo. A gente está fazendo hoje a parte de Deus e Deus faça a nossa. Essa é a grande complicação dos dias atuais. Deus vai falar assim, Rafa, eu não faço, você nem me ensina não. Faz a tua. Mas qual é a minha, Senhor? Vamos ver. Dentro desse tema de prosseguir. Joga a cordinha, quando puxa a cordinha, ele... nego, pá, já amarra aqui, segurou. E aí? Pô, tem uma malequita ali aí. Quanto é que tu dá nesse cabra aqui, meu irmão? Tu imagina o cara ouvindo isso. Já se sentiu vendido. Olha só, as pessoas nos traem por uma questão simples. A gente já fica extremamente magoado, não é? Imagina você lá amarrado e o cara falando, é 10, não é 15. Não, bota 20 moedinhas aí, a gente fechou. Tá, não sei o que é para... Os caras estão me negociando, parceiro. Tu olha e só vê nego acabado dentro daquela gaiolinha dos amalequitas e nego te empurrando, vai lá, parceiro, agora é aqui a tua vida. E o cara entra lá, agora ele está ali. Esse é o cara que teve o sonho de Deus. Eu queria matar ele, você falou que tá bom. Mas a gente não vê. Você falou isso assim, olhando você, agora tu viu mais. Quanta gente está lá no meio, é difícil entender isso. Tu chega lá preso e fala assim, cara, nunca mais. Qual que a bicha cai? Meu pai babou minha mãe, cara, Benjamin pequenininho, gente, minha vida. Meus irmãos estão fazendo isso comigo. Deus, por quê? Onde o senhor está? Imagina, e o sonho? E tudo. Imagina lidar com essas situações. Aí pensando nisso, é a caravana. Quanto você acha de tempo que era uma viagem daquela terra, onde eles estavam ali próximo, não sei se tão próximo, mas assim, até o Egito. Uns dias, vamos botar assim? Eu não sei, mas uns dias. Uns dias, né? Talvez o Douglas saiba mais precisamente. Mas bastante dias, vamos colocar assim. Tempo legal, porque é muita gente, uma gaiolinha, não dá nem para correr, né? Puxando os escravos e tal, tem que ter um ritmo. Ou de repente iam amarrados um na frente do outro, era comum também, né? Então pensa. Você imagina o que foi essa viagem para José? O que foi essa viagem pensando na vida dele, meu irmão? Já parou para pensar nisso? É porque a gente lê a história e já sabe o final da história, né? Sim.
gente amacia no coração, né? É a mesma coisa que Deus está falando. Eu também quero te contar o final da tua. Tu vai amaciar, tu não quer ouvir, só quer olhar hoje, tu quer ficar preso ao passado, pô. Tu não quer prosseguir, tu não quer seguir o alvo, tu quer ficar preso num negocinho que ele chama rola atrás, aquela bobeirinha, acabou que te deu uma voltinha de 500 reais, ou outra situação, o parente, o irmão que tu não quer perdoar, o tio, o problema que teve de infância com a prima, aquela outra situação, e a situação que houve na escola, aquele cara que tu lembra, aquela chefe do primeiro emprego, que te ferrou tanto quanto o outro, o nome dele você estava mais vomitado. Então, para aquelas paradinhas todas. Eu nem quero mais amaciar. Mas tu não quer largar o teu passado, parceiro. Tu não quer deixar para trás. Tu não quer esquecer essas coisas e lembrar das coisas que eu vou te mostrar que são muito melhores. Então, parceiro, vai ficar aí. Ficar parado. Fazer o quê? O tempo vai passar, você vai ficar parado. Pensa no que foi essa viagem. O homem andando, escravo na frente, escravo atrás. A sensação de solidão é grande? De ser esquecido? De ser injustiçado? É grande, não é? É para o cara amargurar, não é? É para o cara amargurar e falar assim, meu irmão, dá nó, dá nó na cabeça do cristão. Dá nó no adulto que tirar do adolescente, como ele era. Bem lembrado, João. 17, 18 anos, naquela idade ainda, né? Olha só. Cheio de questionamentos, ainda dá mais nó, bem lembrado. Não, vamos pensar, a gente não tem escrito, mas vamos pensar nas atitudes. Pela atitude dá para interpretar. Aí você chega lá, aí bota o cara numa feira, feirão. Aí escravo, 100 unidades de dinheiro, escravo, 80 unidades de dinheiro, 100, aí o cara tá lá parado. Cara, o cara era um hebreu de hebreu, parceiro. O cara da linhagem de Abraão, Isaac e Jacó. O cara tinha promessa nas costas, o cara tem promessa de Deus, tá lá. Aí escravo, não sei o que é esse escravo aí, ó. Leva esse escravinho aí. É 80 pratinhas e tal, não sei o quê. Ah, vou levar isso aqui pro Potifar lá que tá precisando do carinha novo. Aí bota um laço na cabeça do cara e vem puxando. Era assim, não era moleza não, irmão. Não era igual no culto, Deus bradando e ele indo lá se apaixonando de fogo, não. Ele tava na pista. Ele tava na realidade, tava de segunda a sexta, ele não tava no domingo, não. Aí só para terminar o raciocínio. Aí ele vai sendo levado a Potifar. Um escravo que já tem uma vida, que nasceu como escravo, que tem consciência de escravo já embutida, porque é escravo, porque sempre foi escravo e o pai foi escravo, já faz as suas atividades, e quando o Senhor não olha, o cara já dá uma morcegadinha, não é assim? Paulo fala que a gente não pode morcegar no trabalho não, irmão. Não sei o que eu falei, né? Qual era o motivo para José trabalhar bem? Nenhum. Pô, não sou escravo, estou aqui, estou na pista. Fazer corpo mole, né? Estou aqui fazer o quê? Fazer corpo mole, cata o mato aí. Acabou, vou fazer minha parte. É assim? Aí tem que pegar essas duas coisinhas aí. Peguei as duas coisinhas e acabou. Mas o que impressiona é que José se tornou o quê? O melhor escravo. Caramba, aí deu nó agora também, só que não na cabeça dele, na minha. Porque aí deu nó. Ele se tornou o melhor escravo. Alguém fala, pega aquelas duas coisinhas aí, ó. Peguei essas duas, mas vi que só precisava de mais essas três, já adiantei essas três, já tem fome. Aquele negocinho que era pra cá, já foi no jardim. O coração desse homem quer dizer alguma coisa. A atitude desse homem, que é movida pelo coração, onde está assentada a verdadeira motivação, diz que esse homem não parou e continua prosseguindo. Essa é a parte dele. Essa é a parte dele. O melhor. Essa é a parte dele. Ele está fazendo o que está nas suas mãos. Existem motivos para se prender, para estar ligado emocionalmente, para não avançar, para tocar a vida é a pior do mundo, não vou fazer nada. Tem, mas o que ele está fazendo? Se torna o melhor escravo. Aquilo que está nas suas mãos, ele faz o quê? Bem feito. Mais do que eu esperava. Ele trabalha e aquele reconhecimento vem. Não é assim? Então ele desceu e subiu. Né? Agora, está lá em cima. Quando está tudo mais ou menos, pior não fica. Estou aqui mais ou menos escravo, mas não sou dono da minha vida, mas estou caminhando aqui.
Aí vem a mulher para dar uma flertada nele. Ele... Olha só o coração do cara. O cara tinha N motivos também para desenrolar isso, né? Pô, parceiro, eu tô sozinho aqui. Não tem nada mesmo. Não tem ninguém aqui. Essa mulher também é pipa voada com todo mundo. Mais um aqui também. Não vai dar problema, né? Vai dar. Não dá problema, não. É assim? Mas o que fazia o coração desse homem continuar a decidir, a andar em direção a um alvo que ele não via, não entendia, não compreendia nem porque ele estava ali? Olha só, ele mesmo, ninguém falou nada, ele falou assim: irmão, eu não teria como meter uma situação dessa. Pô, o meu senhor deixou tudo na minha responsabilidade, mas você é esposa dele, eu não vou fazer isso. A mulher arma pro o cara é injustiçado e desce no poço de novo. Qual é a situação natural? Pô, uma vez eu vou, mas a segunda eu desisto. Eu tiro do bolso, jogo a chuteira e falo que não dá. Porque eu tentei fazer o meu melhor. Vocês viram? Irmão, você viu? Eu tentei fazer o melhor, irmão. Você viu? Eu estava tentando fazer o meu melhor, irmão. Eu estava tentando fazer o meu melhor quando isso aconteceu, irmão. Eu estava tentando fazer o meu melhor. Mas aí, não dá, né? Aí é puxado. Aí o cara vai pra cadeia. Como é que você acha que uma pessoa dessa chegaria na cadeia? Eu, se fosse no fundo da cela, lá no cantinho, sentaria assim e ficaria assim, meu irmão. Jogando uma comida lá, né? Nem comendo lá no cantinho. Não quero saber de nada, eu dei todo mundo. Sabe o que aconteceu? Ele se tornou o melhor prisioneiro. Caraca! Nó de novo. Aí, cela 102 está precisando do negocinho. Deixa que eu levo lá e tal. Ó, pai, isso aqui eu desenrolo, aqui eu ajudo. O governo e o padeiro tiveram um sonhozinho. Pô, quer ajuda? Eu posso interpretar. Para onde esse cara está olhando? Para onde esse cara está olhando? Porque se ele olhar para ele, o barco afunda. Olha a condição que ele está. E ele continua decidindo prosseguir. Pelas atitudes, dá para a gente entender isso. E o carcereiro o quê? Fica parceiro dele. Meu irmão, todo mundo ali podia ser um preço melhor que ele, mas ele pelo histórico. Porque quando a gente se sente injustiçado, qual é a nossa sensação? É de dane-se o mundo. Não é assim? Quando um chefe fala alguma coisa que você não quer ouvir, então não vou fazer mais nada agora, amigo. Porque só que eu tenho que fazer aqui nesse lugar, não vou fazer mais nada. Não é assim? Vou fazer só o meu agora. Ninguém aceita a minha ideia, ninguém me ouve e tal. O pessoal fica em cima de mim pensando, não vou fazer só o meu, não vou fazer mais nada, não vou fazer mais nada. Não é assim que a gente dá o nosso pedido? E o cara está sendo, ó, cascado, está assim, ó. Eis o meu melhor. Eis o meu melhor. Eis o meu melhor. E inclinando a cabeça. E a circunstância, ele inclinando a cabeça, eis o meu melhor. Eis o meu melhor. Eis a minha parte sendo feita diante de ti. Não quero olhar para a esquerda nem para a direita. Eis a minha parte sendo feita diante de ti. Irmãos, quando a gente ainda está caminhando, né? Isso é complicado, porque o aprendizado ele é contínuo, né? Aí você está lá e tal, o que você espera? Igual na primeira vez aqui, pô, ele deu uma trabalhada, o pessoal reconheceu, é normal. Tanto que ele foi lá no carrinho legal na casa de Potifar. Agora ele já estava ali também, ajudando e tal, o pessoal vendo que ele era uma pessoa gente boa. Irmão, ele não pediu muita coisa, ele só pediu pro cara assim, parceiro, quando tu chegar lá para Faraó, pô, dá uma lembrada da minha condição aqui, porque eu estou aqui, mas não é porque eu mereço. Ele só não sabia que era porque Deus queria que ele estivesse ali. Isso ele não tinha alcançado na caminhada dele, mas ele vai alcançar. Ele vai alcançar. Ele vai alcançar e vai amadurecer mais ainda, porque ele vai continuar prosseguindo. Mas nesse momento ele está assim, pô, parceiro, dá uma lembrada lá que eu estou aqui, tá doído. O que o cara faz? Esquece. O cara esquece. Tá puxado, né, irmão? Mais do que o nosso? Tá puxado. Mais do que o meu, cara? Tá puxado esse aqui.
Recepção. Pô, tu ajuda, tu intercede, tu ora. Deus te usa para abençoar, tu dá revelação no sonho. Quando chega na hora do cara dar uma abençoada, o cara... Mas em tudo isso, esse homem aqui estava aprendendo a passar por tribulação, ser perplexado, perseguido, abatido, mas saber que tudo pode naquele que lhe fortaleceu. Olhar para o Deus do seu avô, dos seus pais, era realmente o que lhe fazia constantemente se separar de tudo e prosseguir para o alto. O que devia ser agora ele está ali? O que devia ver esse homem entender quando ele pensava no passado dele e no presente dele? E um dia Deus fala assim, ó, aquela situação do sonho e tudo, mas 5 minutos eu acabo, com certeza, mas eu acho, se não acabar com vocês, né? Para não atrapalhar o horário. Deus fala assim, chegou o tempo. Acho que ele foi bem preparado na fornalha, está bem preparado para a missão. Ele precisa, na verdade, alimentar o mundo todo. Ele precisa preservar a linhagem de todo Israel. É uma grande fome que vai ter sobre a terra. E ele está bem amassado, bem preparado para realmente... Não é exaltação, Deus agora vai botar, o outro caboclo que passou na prova vai bater palma. Não é nada disso. Ele só está bem preparado para cumprir o chamado dele. E vai lá em Deus. Pumba! Como é que esse cara vem da prisão? Aí, ó, me viu na prova, agora aí, ó. Aí, parceirão, aí, agora. Só dando glória agora. Ele fez isso? Como é que ele usou as palavras diante do rei dele? Rei dele porque ele estava no Egito, né? O rei dos egípcios. Quando o faraó contou o sonho, o que ele falou? Ele falou assim, deixa comigo? Ele falou assim, passando isso a gente quebra, resolve e tal, se a gente negociar aqui, tu liberar lá para mim, a gente está resolvido, eu te abençoo, tu me abençoa, a gente dá um fechamento aqui, é isso aqui. Foi isso? Ou ele falou assim, eu realmente não posso resolver essa causa, mas o Deus que eu sirvo, o Deus da caravana da Mariquita, o Deus do poço, o Deus da casa de Potifar, o Deus que me levou à prisão, o Deus que me acompanha, que me fortalece, que me provê todas as coisas, ainda que eu tenha, esse Deus que eu sirvo, pode te dar a compreensão do sonho que você teve. Ele está falando dele? Conhece a condição dele? Deu aquele trato, deu aquela batida, deu. Porque ele recebeu uma carga de autoridade sobre o ombro dele, que ele precisava ter sido muito tratado. Irmão, quando a gente fala assim, eu quero ser aquele homem de Deus, se tu está falando de autoridade, irmão, só tem certeza do que tu está pedindo, porque assim, para aquela medida, faz o contrário e é a medida que precisa descer. Entendeu? É a conta. Então assim, está pedindo mesmo para descer, entrar na fornalha e esquentar nos 300 lá, para preparar aquele concreto bom, usinado. Quando ele terminou, que Deus entregou a revelação a ele do sonho, que você repara que era até aparentemente simples. Eu fico olhando assim, gente, mas os números, está tudo aqui, né? Ninguém viu isso. Eu ficava pensando nisso, né? Mas é assim mesmo, quando Deus quer usar alguém, pode ser a coisa mais simples do mundo, mas só aquela pessoa que Deus quer que entenda que vai entender. Mas ninguém vai entender. E o faraó olha e fala assim, a quem mais nós vamos escolher, senão esse homem que tem o Espírito de Deus? Ele escolheu porque era José? Ele olhou o passado do cara, pô, mas botar um prisioneiro aqui dentro, hein? Quebração, hein? Um criminoso aqui. Agora, pô, a ideia foi bacana, parceiro, mas volta para lá, vamos botar um cara aqui. Foi isso? Irmão, Deus não tem passado. Naquele momento a coisa virou e José agora estava responsável por uma missão difícil, 7 anos para se preparar e 7 anos para atravessar, e tudo isso ainda com uma situação
passado ainda. Tudo isso só questão da família. Ele estava lá, teve mulher, teve filhos, mas tinha situações passadas? Tinha. Mas a situação passada impedia que ele avançasse? Não impedia. Essa é a nossa parte, Tati. A gente tem situações passadas, todos nós temos. Quem aqui nessa manhã poderia dizer que vai chegar diante do altar de Deus e não tem uma coisa para se render? Que não tem nada para ser tratado? Que não tem um ciúmezinho, uma inveja, uma paradinha? Quem pode dizer isso? Ninguém. Todo mundo, todos nós aqui temos coisas constantemente para entregar diante do Senhor. Constantemente, seja o que for, sempre tem. Podemos não ter a consciência. Obrigado, amado. Mas temos para entregar. Agora, o que tem que acontecer? Isso não pode nos impedir da gente continuar o quê, irmãos? Prosseguindo. Quem vai preparar o caminho? Deus. Quem abre o mar? Deus. Quem faz chover do céu pão? Deus. Quem bota a coluna de fogo? Quem bota a morada de fogo? Deus. Agora, quem tem que prosseguir? Então, quando a gente lê o 1, 2 e 3, o cerne da questão do livro ali, da lição, está apontando muito para a nossa parte em prosseguir. Ainda que Deus abra o mar, quem tem que prosseguir? Eu. Ainda que as questões não estejam resolvidas no passado, quem tem que prosseguir? Ainda que eu não tenha alcançado esse aperfeiçoamento e não tenha chegado, ainda assim, quem tem que prosseguir? Eu. Obrigado. E se eu tiver conflito com outros irmãos, quem tem que resolver? Eu. Não é assim? Quem tem que chegar lá? Eu. Então, a nossa parte não é feita por Deus, e nem nós podemos fazer a dele. Há coisas, irmãos, que Deus preparou aqui. Você imagina um dia antes de José ir lá. Há coisas que Deus preparou que está ali na frente, ó. Ali na frente da nossa caminhada. Só que só vai acontecer se eu chegar lá. Está entendendo o mistério, irmão? Se eu continuar parado, não vai vir. Deus vai continuar o quê? Prometendo. Por que ele vai continuar prometendo? Porque ele já está ali. Então ele está falando, tá, porque já está ali, ele está prometendo. Só que está ali aonde? Num tempo futuro. E eu não estou falando do tempo cronológico. Estou falando na jornada espiritual cristã. É só à medida que eu me encontro com isso, à medida que eu esqueço e deixo essas coisas para trás, vou o quê? Avançando. Se eu não avançar, passa 40 anos. E as condições continuam as mesmas. E Deus continua prometendo. Ele está prometendo, está lá. Só que precisa o quê? Que eu avance. Olha, eu prometi isso. Cara, tem uma parada. Às vezes é assim, você repara, né? Tem uma paradinha assim, um negocinho que o cara tem que resolver com o pai dele. Com a mãe dele. O cara está aqui, ó. Deus preparou tudo. É só ir lá resolver isso aqui. E prosseguir. Mas a pessoa fica presa. Irmão, se quem quer que nós avancemos é Cristo, quem é que quer que a gente fique preso? Satanás. Quem você acha que fomenta picuinha, coisinha, briguinha, eu não olhar para a cara de ninguém? Quem você acha que é o maior interessado em eu ficar presão aqui? Porque esse está preso, mas o outro também está. E o outro ficou nesse. O outro ficou chateado com isso por isso. Isso, não sei o que, isso, não sei o que. Aí a gente chega, louva, adora, Deus abençoa, desce o maná, faz tudo, que ele é fiel. Mas ninguém anda. E aí Deus promete assim, tem uma grande coisa nesse lugar. Tem, claro que tem. Está onde? Qual é a nossa parte? Consegui, irmão, vamos zerar a conta então. Vamos zerar a conta geral. Geral zerar a conta. Não, mas não posso confiar. Zerar a conta, parceiro. Porque se não zerar a conta, daqui a 10 anos Deus está prometendo e continua ali. E aí, é uma atitude que precisa, nossa, de entender que somos nós, eu estou falando de mim, que estamos parados.
Ainda que, nesse parado, Deus está fazendo descer o maná, dando comida, providência, roupa, cuidando, livrando, guardando. Porque Ele é Deus, Ele é fiel. Ele é fiel, irmão. Eu não vou falar, filho, você desobedeceu, amanhã eu estou pagando de parar a mensalidade da tua escola. Eu faço isso, irmão. Pelo amor de Deus, o irmão fala assim, não, Deus está abençoando. É claro que Ele está abençoando. Ele não vai parar de pagar a mensalidade da escola. Ele não vai parar de suprir todas as necessidades em Cristo Jesus. É claro que Ele vai descer o maná, vai fazer água sair da rocha, vai livrar, vai guardar, vai proteger, vai cortar laço de morte, vai pegar pela mão, vai puxar, claro que Ele vai fazer. Mas isso quer dizer que eu esteja andando? Não. Então a grande questão no final é essa. É aquela questão entre Ló e Abrão. Eu escolho lugar para resolver os meus problemas e termino no meio de um rolo doido, com a minha vida parada, sem nada. Escolho ficar num lugar totalmente sem aparência, deserto, nada. Mas estou toda hora recebendo a visita de Deus, coluninha, altar, Deus visitando, comendo com a minha família, abençoando, fazendo... Né? Então assim, eu tenho pensado bastante nisso, e pessoalmente, relacionado até a própria vida, dizendo, gente, o que me prende, né? O que às vezes Deus dá um susto, né? Teve aquele testemunho daquele irmão africano. A gente sempre fica um pouco assim com os testemunhos, né? Mas ele falou com tanta... parecia coerente, né? Ele teve uma briga com a esposa dele muito brava e saiu de casa brigadão, né? E ele tinha uma congregação, uma pequena aldeia. Ele cuidava de crianças abandonadas e ele foi aborrecido, né? Na volta o carro perdeu o freio, teve um choque e ele chegou no hospital falecido, né? Pelo menos em óbito, é o que contam, né? E aí é aí que ele deu consciência que ele estava realmente morto. E o anjo do Senhor levava ele para um local e falava assim, tá vendo isso aqui? Ó, isso aqui é o que está realmente prometido, né? Para aqueles que permanecem no Senhor. E pegou, de longe, não podia entrar, pegou e mostrou um lugar escuro, né? Ele falou assim, ó, esse lugar é para as pessoas que não amam a Deus, não se sujeitam a Ele, né? E aí ele iluminou um pouco mais com a mão e viu as pessoas gemendo, brigando, aquela angústia, né? Aí falou, essas são todas as pessoas, inclusive esse lugar é um bom lugar para você. Aí ele, pô, pastor, né? Deu aquele... porque você leu muitas vezes a Bíblia, né? Se você não conseguiu perdoar a sua esposa, como é que você quer que Deus te perdoe? Não tem. Você quer voltar para lá? Quero! Conta, né? O pescador quero. E aí, o pessoal lá na África tem muito isso, né? A mulher não deixou enterrar ele, levou ele para a vigília, eles ficaram orando a noite toda e em paralelo estava acontecendo isso com eles, os irmãos estavam orando e no raio do dia ele tomou a vida, né? Veio da morte para a vida, e aí o pessoal, a igreja pegou fogo, aquela coisa, aquele mover, aquela coisa toda, só que não movendo a coisa toda, ele sabia que tinha um conserto, entendeu? Aquela coisa, aquilo, às vezes Deus move, desce fogo do céu, o aleijado anda, mas nesse momento ele está querendo fazer uma opção de conserto na minha e na tua vida. Não significa que eu tenho que esquecer dos concertos e sair pulando. Significa que eu tenho que pensar assim, caraca, Deus está visitando a gente de verdade. Senhor, já ilumina o meu coração e mostra o que eu tenho que fazer para acertar as contas. O que eu preciso aqui, o que o Senhor quer. Porque no fim, toda essa glória vai passar. O dia de amanhã vai ser o dia de amanhã. Mas o que vai refletir no dia de amanhã? Os concertos que eu fizer hoje. Isso vai refletir. Porque amanhã, essa glória já se tornou passado. Mas o fato de você ter consertado e ter rompido o que te prende e ter prosseguido vai fazer toda a diferença na minha e na sua vida. Amém, irmãos? Que o Senhor nos abençoe, então. Obrigado.